Boa noite a todos. Sejam todos sempre, né, como sempre, bem-vindos. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa segunda-feira, esse momento de estudo, de confraternização. E hoje é o dia do eclipse, né, gente? Eu estava assistindo o eclipse aqui, não entendi muita coisa, não, mas eu vi algumas cidades, né, no México. Foi assim, foi total, o povo todo nas ruas, uma coisa assim muito forte, as pessoas, né, foram assistir essa. E é interessante mesmo, né? E é muito interessante que eu assisti um canal que eu tive que rir muito, que tinham algumas pessoas, mas por que aqui no Brasil a gente não estava assistindo? Poxa, tinha que estar assistindo aqui no Brasil também. Muitas pessoas estavam achando que era porque não sei o que estavam achando. As pessoas não entenderam bem o que seria um eclipse, né? Então, por conta do eclipse, eu resolvi homenagear o Sol, porque eu fiquei pensando, né? Porque teve um momento que, claro, a Lua passa entre a Terra e o Sol, fica tudo escuro, aquela coisa, e eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como é importante o Sol para nosso planeta, como ele é fundamental para nós, para a vida, né? Então, eu estava com esse livrinho aqui maravilhoso, que acho que muitos conhecem, A Cartilha da Natureza. O Leonardo gosta muito, o meu filho. Então, esse livrinho é de Casimiro Cunha, um grande pintor, um grande poeta, escritor, né? No início do século XX, aqui no Brasil. E ele desencarna e envia esse livrinho pelo Chico Xavier, com várias poesias, são muitas, cada uma com um tema: o sol, a lua, o arado, a pedra. E de cada uma dessas coisas ele tira uma sabedoria, uma coisa muito interessante. Eu disse, eu acho que hoje, em homenagem ao sol, eu vou ler essa poesia do Casimiro Cunha. Todo mundo conhece, né, André Luiz? Quem não conhece esse livrinho, né? Conheço, É conheço uma sim. preciosidade. O sol. Se queres tranquilidade, bem-estar, humor de escol, não deixes de ponderar no esforço da luz do sol, contra os males do caminho, contra a doença e a tristeza, convém a observação das forças da natureza. Esse sol bondoso e franco que brilha através do abismo é bem a fonte amorosa do trabalho e do otimismo. Não vacila em seus deveres, tudo chama ao seu calor, derrama por toda parte os raios de vivo amor. A ruína entre os homens, guerra e sombra entre os ateus, acima de tudo ele entende o bem do serviço a Deus. Milênios sobre milênios, e amando os lares e os ninhos, vem o sol diariamente, dar vida nova aos caminhos. Jamais se desesperou ante os pântanos do caos, abraçando o mundo inteiro, ilumina bons e maus. Aquecendo a casa nobre da metrópole mais bela, não esquece a folha tenra, que surge pobre e singela. Brilha em tudo para todos, sem privilégio a ninguém, encontrando o homem do mal, só sabe fazer-lhe o bem. Esse sol, amigo e farto, que revigora e ilumina, retrata em toda a expressão a providência divina. É lindo, né, gente? Maravilha, maravilha. É uma maravilha. Esse livrinho é uma maravilha. A gente É sempre lindo. aqui no nosso culto, a gente lê uma página, o Leonardo lê e a gente comenta, meu Deus, de onde ele tirou tanta inspiração
de um objeto, do martelo, da mesa, do prato. Cada um desses é um tema que ele desenvolve, que é uma maravilha, né, gente? Então, vamos fazer a nossa prece, né, para nós iniciarmos o nosso encontro, agradecendo a Deus, agradecendo a doutor Bezerra por essa oportunidade, ele que é o diretor, né, dos trabalhos, aos amigos espirituais, porque a gente sabe que a reunião é aqui, nas nossas casas, e lá também no nosso centro, né? Porque nós sabemos que os amigos espirituais levam, né, muitos para assistir lá. Já recebemos essa informação. Então, nós agradecemos também essa oportunidade que a doutrina nos dá de trazer essas mensagens que são tão caras, tão lindas, que sensibilizam o nosso coração, não é? Então, nós agradecemos muito, sempre sermos muito gratos e temos certeza que hoje a nossa noite vai ser, como sempre, uma noite de muito brilho, de muito aprendizado, de muito afeto. Assim seja. Então, hoje, né, gente, estamos aqui com o nosso André Luiz de Oliveira, que dispensa apresentação, doutor André Luiz de Oliveira, que é médico e ele sempre traz temas, medicina e espiritualidade, sempre fazendo essa conexão, que é um grande trabalhador da divulgação, né, da doutrina. Então, doutor André, tem a palavra. Apareceu aí, Jorel? Apareceu sim. Agora Então você vamos coloca compartilhar. naquela Agora é sua só tacinha. aumentar. Está Tá, todo mundo vendo? tá todo mundo vendo. Ótimo. Muito bem. Então, boa noite para todos. É sempre um prazer retornar aqui aos estudos do Centro Espírita Bezerra de Menezes. E hoje vamos falar de um tema assim muito interessante, tanto do ponto de vista científico, médico, científico, quanto do ponto de vista filosófico, e um desdobramento óbvio, um desdobramento evangélico, moral, porque nós sabemos que a reencarnação, né, é um dogma defendido por todos nós espíritas e traz um desdobramento, o conhecimento da reencarnação traz um desdobramento moral muito significativo na nossa vida. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque no final nós vamos fazer um teste de memória, tá? Fiquem atentos em algumas informações. Então, conceito de memória. O que é a memória? A memória é a forma como o cérebro adquire e armazena informações. E é considerada uma das funções mais complexas do organismo humano. A gente acha, por exemplo, que o trabalho do coração, né, na sístole, na diástole, né, o intestino na absorção dos alimentos, o rim na filtração, a gente pensa que essas funções ela é complexa. Não. Existe uma função muito mais complexa do que tudo isso, que é a memória, né? E nós vamos dar depois fazer uma analogia, né, da biblioteca, né, com a nossa memória. Então, quando nós armazenamos informações, nós guardamos essas informações através de uma estrutura, que eu vou falar daqui a pouco, é onde essas informações elas são agregadas.
Então, sem a memória, a nossa personalidade se desagregaria, como acontece com algumas doenças, que nós vamos falar daqui a pouco, né? As doenças, as demências. O que acontece com a demência? Nas demências, o indivíduo ele deixa de armazenar informações e esquece praticamente tudo. Nome de pessoa, senha de banco, endereço, não é capaz de reconhecer uma nota de dinheiro, eles não sabem mais o nome dos netos, das pessoas que lhes eram muito caras. Então, a memória detonada, a memória pulverizada, mexe com a personalidade. E a grande pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta: onde é a sede da memória no nosso cérebro? Alguém poderia dar assim, uma ideia onde que é a sede da memória no nosso cérebro? Sabe, Jurema? Nádia, Augusto, seu microfone está... Seria no lobo límbico? Isso. O nosso, a sede da memória, ela está exatamente. A sede da memória é o sistema límbico. Exatamente. Né? Na realidade, dentro desse sistema límbico, nós temos uma estrutura, né, chamada hipocampo. Nós vamos falar daqui a pouco. Então, a sede da memória ela é uma formação pequena e curva no cérebro que desempenha um papel importante no sistema límbico. Está envolvido na formação de novas memórias e também está associado ao aprendizado e às emoções. Desempenha um papel crítico na formação, organização e armazenamento de novas memórias, além de conectar certas sensações e emoções a essas memórias. Então, desempenha um papel na consolidação de memórias durante o sono. Isso é muito importante aqui. Vou fazer um parêntese. A memória ela tem uma ligação muito grande com o sono. Quanto mais profundo é o nosso sono, mais nós recuperamos a memória e armazenamos o acontecido na nossa vida. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Isso, do ponto de vista prático, o que a gente vê? As pessoas, normalmente, que dormem mal, elas têm um déficit mnemônico muito mais acentuado do que as pessoas que dormem mais ou menos e que as pessoas que dormem bem. Nós precisamos penetrar na fase 4, o sono tem 5 fases. Nós precisamos penetrar na fase 4 para que a gente possa armazenar o conteúdo do que nós vivenciamos aquele dia anterior, tá? Através dos nossos clusters, chamado cluster de memória. São pequenos locais onde nós armazenamos os acontecidos nas últimas 24 horas. Isso é muito importante, isso. Então, pessoas, por exemplo, que dormem mal, tendem a ter uma memória mais fragilizada. Uma memória fragilizada. Então, por exemplo, estudo sugere que uma maior atividade do hipocampo durante o sono, após algum tipo de treinamento ou experiência de aprendizado, leva a uma melhor memória
do assunto no dia seguinte. Que coisa interessante isso. Então, vou dar um exemplo aqui prático. O que seria a nossa memória? A nossa memória, eu vou explicar isso mais à frente, de uma forma que o Hermínio, nesse livro, A Memória e o Tempo, que nós secamos esse livro para fazer essa palestra de hoje, o Hermínio mostra que, na realidade, nós temos os clusters, o cabeçote, imagina um disco de computador, disco rígido, o cabeçote, que é aquela agulha que desliza no disco rígido e que nos traz as informações que estão gravadas naquele disco rígido do computador. Então, através de clusters, né, o cérebro ele vai acessar informações, né, um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, até a gente perdendo a memória atual, ou seja, perdemos que nós achamos que perdemos, porque, na realidade, nós não perdemos nada. Tudo que é gravado na nossa existência está fixo na nossa memória atual e que passa depois para a memória do inconsciente atual. Nós vamos ver isso daqui a pouco com melhor explicação. Então, essa estrutura aqui, olha, azulzinha, né? Vou mostrar aqui para vocês. Essa estrutura aqui, olha, azulzinha, é que é o hipocampo. É justamente aqui que está todo o nosso armazenamento, as informações que nós adquirimos a cada dia. Então, o que no sono esse hipocampo trabalha? Ele vai juntando todas as informações que aconteceu no dia anterior, e essas informações vão sendo armazenadas como se fossem os clusters de um computador, pequenas unidades de memória. Isso é importante para nós. E nós vamos ver que daqui a pouco que as demências vasculares, a demência de Alzheimer, as demências temporofrontais, do depósito dos corpos de Levy, são doenças em que são afetadas esta estrutura, basicamente a estrutura do hipocampo. O sistema límbico, além de trabalhar a memória, ele também atua nas respostas emocionais, na reprodução sexual, instintos maternos, na excitação sexual e, sobretudo, na saciedade. A saciedade também está ligada nesse sistema límbico. Esse é o sistema límbico, nós não vamos entrar em detalhes, por ser um tema mais da área médica, né? Mas eu queria só mostrar para vocês em figurinha onde que é, na realidade, a sede da nossa memória. E quais os tipos de memória que nós temos? São 3 tipos. A memória ultra-rápida, a de curta duração e de longa duração. A memória, gente, ela está ligada diretamente à inteligência. Pessoas que têm um quociente de inteligência, um QI elevado, têm uma capacidade melhor de memorizar do que as outras que têm QI médio ou baixo QI. Então, nós dividimos, a grosso modo, a memória em 3 tipos. A ultra-rápida, a memória de curta duração e a memória
de longa duração. O que é uma memória ultra rápida? A retenção não dura mais que segundos. Por exemplo, ouvir alguém ditando um número de telefone. Na hora você lembra, mas quando passa um segundo é incapaz de recordar. Pedro Paulo, como é que está a sua memória ultra rápida? Pedro? Não, agora não, fechado. O André, eu não posso me enganar disso, não. Pela minha idade, entendeu? Já está sentindo que está falhando, né? A nossa casa espírita, a Associação Estudantes da Verdade, onde eu estou frequentando agora, que é próxima aqui de casa, não dá nem 1 quilômetro, o telefone lá é 3342-4270. Pedro, qual é o telefone mesmo da associação? Eu sei que é 3340. O resto... É a chamada memória ultra rápida. Vou Tá dar fazendo outra isso porque oportunidade. são irmãos, né? Ó, São, telefone da são os associação irmãos. é 3342-4270. Qual é o telefone da associação? Fala, Jurema. Eu? Nossa, fizeram uma A gente péssima começa com escolha. 3342. 3342-4270. Opa, quem falou aí agora por último? Sabe por quê? Eu, Ivone. Sabe por quê? Ivone, olha, Eu Ivone. gravo números que sejam fáceis. 4242 é prático de gravar, então, Parabéns, parabéns. Tá? números práticos. Não é Você números tá que com a sejam memória- o contrário um do outro, não. Esse é Você está prático. com a memória rápida boa, hein? O outro tipo de memória é de curta duração. Acesso rápido e limitado. Nesta área, a informação não dura mais que segundos. Nessa memória, nós temos a memória operacional, que virá para organizar a realidade percebida pelo cérebro. Ela armazenamos informações essenciais para a resolução de problemas. Comportamentos podem ser esquecidos a seguir. O exemplo da memória de curta duração é o lugar onde estacionamos o carro. É raro encontrar uma pessoa que não tenha tido essa experiência. Estaciona um carro num lugar e depois não encontra. Alguém já teve essa Vou pegar seu experiência? telefone. Vocês que moram aí no Rio de Janeiro, nesses shoppings aí gigantes, é muito comum isso. Muito comum. Muito comum. Eu lembro que eu estava em Tatiana para fazer vestibular lá, numa prova de residência médica, e tem um shopping lá em Ribeirão Preto, não sei se vocês conhecem. É monstruoso. Ele tem estacionamento enorme e na frente. Estacionei na frente do shopping e, distraído, conversa vai, entrando no shopping, depois que a mulher e eu entramos no shopping, essa vez, ver aquilo, e na hora de sair, ao invés de a gente voltar pela entrada, nós voltamos pelos fundos, pela saída. É óbvio que a gente não encontrou o automóvel. E ficamos ali uma meia hora procurando o carro, até que pedimos uma orientação e um dos rapazes que orientava no estacionamento, o senhor pode ter estacionado lá. Eu falei, mas lá do outro lado tem estacionamento? Tem, onde o senhor chegou. E lá estava o automóvel. Isso é muito comum, né? Eu era bem mais jovem do que hoje. Isso aí acontece muito. Ô, André, Sim, o seu caso é o de menos. O meu irmão, sim. ele foi para a polícia da parte da moto dele que tinham roubado,
Sim. Foi para a polícia, deu parte, tal, não sei o quê, porque roubaram a minha moto. Ele esqueceu a moto onde ele comeu, estacionando, não sabia onde tinha posto. 3 dias depois, acharam a moto dele ali onde ele tinha ido almoçar, aqui perto de Que é casa, isso? acredita? Nossa, já pensou? Essa é a memória Horrível. de curta duração, né? Por exemplo, o que que nós almoçamos? A Nádia lembra do que almoçou anteontem, Nádia? Nádia, Oi. você lembra Anteontem, não, anteontem, o que que você almoçou anteontem? lembro, por acaso eu lembro. É? Parabéns. E há Que é 5 dias frango. atrás? Não, aí na sua casa, uma semana atrás? Não, não, há Comemos. 5 dias atrás. Há 5 dias atrás? Claro que não, né, André? Porque vai diluindo a nossa memória de curta duração, ela vai diluindo à medida que a gente vai vivenciando. Mas está gravado. Se um hipnotizador chegar a te hipnotizar, você não só vai lembrar do que você se alimentou plenamente o sabor daquela comida, daquela alimentação. O Então, André, uma eu quero... perguntinha só nesse Pois não. assunto. Então, com a idade, isso vai se agravando também, né? Essa memória. Nós vamos perdendo a memória, a tendência de perder a curta duração e Uhum. ficarmos com mais propensão à memória de longa duração, né? Que é a memória mais antiga, que, em regra geral, nós, quando jovens, não lembramos muito das coisas do passado, né? A mulher, por ter uma exacerbação do emocional em detrimento do racional, a mulher lembra mais de coisas do que o homem. Há uma tendência da mulher lembrar mais de coisas da vida, da educação dos filhos, do crescimento dos filhos, do que o homem. O homem é muito preocupado em trabalhar, né? Em suprir o lar, pagar os boletos e outras coisas, ele dispersa um pouco e a lembrança dele para as coisas emocionais é bem inferior do que a da mulher. Então, a mulher costuma ter uma memória de longa duração melhor. Todos concordam? Isso aí não sou eu que falo, isso aí são os psicólogos e psiquiatras que falam sobre isso. Então, em resumo, a memória é irmã gêmea da aprendizagem. Quanto melhor for a sua memória ultra rápida e de curta duração, melhor vai ser a aprendizagem. Por exemplo, aprender idioma. Pessoas que não têm uma memória ultra rápida e de curta duração dificilmente conseguem aprender idioma. Só estou dando um exemplo. Jogar xadrez, por exemplo, aprender a jogar xadrez, ou aprender outros jogos, você precisa de ter uma memória muito boa para que surja um aprendizado mais efetivo. E por que nós esquecemos? Vocês sabem por que nós esquecemos? A principal razão pelo qual nos esquecemos é devido a um fenômeno chamado interferência. Ou seja, quando novas informações vão sendo depositadas sobre as informações que nós já temos, aquelas informações anteriores vão dando, essas informações atuais vão dando um chega para lá nas informações anteriores. E nós vamos perdendo, esquecendo as coisas que nós aprendemos. E por que esquecemos? Tem várias situações que alteram a nossa memória. Dá um exemplo, já falei isso lá no início, o sono ruim. Durante o sono, o que o sono faz? Ele
agrega os clusters, junta todas as informações do dia e armazena em clusters. Hoje é dia 8 de abril. Tudo que nós vivenciamos o dia de hoje, durante a noite, durante o nosso sono, vão ser tudo armazenado em clusters, que são unidades de memória, lá no hipocampo, vão ser tudo juntados, tudo armazenado. Amanhã, dia 9, tudo que nós vivenciarmos o dia de amanhã, durante o sono, vai ser tudo armazenado e transformado em unidade de memória. Se eu durmo mal, eu não consigo formar esses clusters, e essas informações ficam dispersas. Por isso, quem dorme mal, quem tem sono ruim, tem um processo de memória mais fragilizado. E são os que os neurologistas nos afirmam. E isso é importante, gente. Os clusters disseminados fazem com que o acesso do cérebro a essas informações fique mais demorado. Vou dar um exemplo prático. Nós temos aqui bibliotecárias, né? Se eu chego numa biblioteca, está tudo em ordem alfabética. Eu chego lá e peço assim, eu quero o livro Os Lusíadas, de Camões. A bibliotecária vai lá na letra O, Os Lusíadas. Em questão de segundos, ela vai pegar esse livro e vai me entregar. Você imagina se alguém entra nessa biblioteca e esparrama todos os livros, tira das prateleiras e faz um monte de livros no meio da sala. E a mesma pessoa chega. Eu queria o livro Os Lusíadas, de Camões. É claro que essa bibliotecária, dependendo do tamanho da biblioteca, óbvio, ela vai demorar, talvez, algumas horas para acessar esse livro. Eu não sei se eu fui claro nessa analogia. Então, significa os livros jogados das prateleiras no chão e formando aquela pilha desordenada é como se fosse o cérebro de uma pessoa de sono ruim. E a biblioteca organizadinha, em ordem alfabética, é como se fosse o sono bem repousante, onde o cérebro armazena os clusters direitinho. Outro fator que nos faz esquecer é o estresse psicoemocional. Quando estamos sob estresse, ou acontece uma coisa inesperada, em que o nosso nível de adrenalina circulante aumenta, nós desestabilizamos emocionalmente. E a memória, ela pode falhar. É nesse momento que a gente perde a chave, perde a carteira, perde um documento, uma escritura, porque nós nos desestabilizamos. Outro fator que gera isquemias cerebrais. É muito comum quem teve o AVC isquêmico, o derrame cerebral isquêmico, eles alteram a um processo de irrigação no sistema límbico e o hipocampo, por ser uma estrutura bem vascularizada, e se tivermos obstrução na artéria que alimenta essa estrutura,
nós vamos ter problemas de isquemia no local e vamos, evidentemente, deixar de ter armazenamento dos acontecimentos com mais facilidade. Podemos ter esquecimento quando temos depósito de substâncias anômalas no cérebro. Nós temos as chamadas proteína beta-amiloide, né, que é o substrato anatomopatológico da doença de Alzheimer, que é o depósito de beta-amiloides. A doença de Alzheimer ela é uma amiloidose cerebral, né? O alcoolismo, por exemplo, também gera déficit de memória. É muito comum o indivíduo que bebe, mesmo em quantidades moderadas, mas diariamente, o álcool pode interferir muito e promover o esquecimento. As drogas ilícitas também, como a maconha, a cocaína, o crack, elas detonam o processo mnemônico. Então, é muito comum esses indivíduos que fazem o uso prolongado dessas drogas acabarem com uma subdemência ou com uma demência vascular, uma demência cerebral. É muito comum, principalmente nas drogas mais fortes, como o crack. E temos aqui o grupo dos ansiolíticos, né? Esse já é de conhecimento geral, né? Que interfere muito no armazenamento de informações. É o Rivotril, é o Alprazolam, é o Lexotan, que é a Bromazepam, o Clonazepam, que é o Rivotril, como falei há pouco. São drogas que fazem um bem danado para melhorar a ansiedade. Mas essas drogas, sendo usadas sem uma prescrição médica correta, elas podem interferir muito no armazenamento de informações e a pessoa ter esquecimento progressivo. E quais as demências conhecidas que nós temos? A doença de Alzheimer, todos vocês já ouviram falar. É raro uma família hoje que já não passou por experiência, né? A demência vascular, que é outro tipo de demência, a demência com corpos Lewy, a demência frontoparietal. Tudo isso são as 4 demências mais comuns hoje que a literatura já nos descreveu. Existem outros tipos, mas isso aqui talvez 90% das demências hoje cerebrais estão dentro dessas 4 aqui. A mais comum hoje é a doença de Alzheimer, né? Em que o indivíduo tem um declínio mental progressivo, ele tem esquecimento, ele tem delírio, dificuldade de concentração, desorientação e uma infinidade de atitudes. E tem o aspecto comportamental, em que a gente destaca, basicamente, a confusão mental. O Alzheimer ele começa a doença com a confusão mental. A pessoa começa a esquecer, fica confusa, onde colocou isso, onde colocou aquilo, tem a irritabilidade, dificuldade para exercer a função que fazia com muito vigor no dia a dia, repetição sem sentido da própria palavra, agitação. Isso tudo são alterações comportamentais, né? E o descontentamento geral, mudanças de humor, são também 2 alterações comuns na doença de Alzheimer. Então, é uma doença ingrata, porque o indivíduo ele não emagrece, ele está corado, muitas vezes com a pressão arterial 12/8, frequência cardíaca normal, o eletro está bom, não tem problemas outros de doença, e você vê aquela pessoa ali aparentemente rígida,
com o seu sistema de memória totalmente detonado. E encontramos também nos pacientes com Alzheimer a depressão, que é uma das manifestações mais comuns, assim como a alucinação e a paranoia. E temos, do ponto de vista clínico, né, fala embaralhada, perda de apetite, incontinência urinária, inquietação, o que torna muito desgastante para o cuidador é a inquietação do Alzheimer e muitas vezes a irritabilidade. Tá? Quem lembra do Ronald Reagan? O Ronald Reagan ele teve a doença de Alzheimer, veio desencarnar no seu rancho lá em Los Angeles, em Santa Mônica, né? Na Califórnia, aliás. O Charlton Heston, vocês lembram dele também, desencarnou com a doença de Alzheimer. Era um homem de quase 1,80 m e poucos, atlético, né? E desenvolveu, parece com 70 anos, ou 70, talvez em torno disso, a doença de Alzheimer. O Charles Bronson também, viveu também forte, excelente ator, né, de Hollywood, ele desenvolveu também a doença de Alzheimer. A Vanusa também, há informações concretas que ela tenha também desenvolvido a demência de Alzheimer. E, mais recentemente, foi noticiado, há um ano atrás, um ano e meio, que Bruce Willis, né, um dos artistas mais famosos do cinema americano, ele estaria com a demência frontoparietal, que é uma outra demência terrível, terrível. O Maurício Kubrusky, não sei se vocês lembram dele, era um repórter da Globo, né? E ele também é portador da demência frontoparietal. Eu não sei se ele já desencarnou, eu não sei. Se alguém puder informar, acredito que ainda não. Tá? Bom, então agora vamos entrar no que interessa para nós como espíritas. Falamos da memória atual, né? Memória da nossa encarnação, do nosso estágio atual. Mas e a equimnese? O que é a equimnese? É a memória milenar. É a memória milenar. Né? Então, lembrando que nós somos o nosso veículo psicossomático, fisiopsicossomático, ele é constituído praticamente de 3 estruturas. O MOB, que é o nosso modelo organizador biológico, já falei isso aqui numa das palestras, o duplo etéreo e o corpo físico. O MOB, na estrutura do MOB, nós temos o princípio inteligente, que é o foco da inteligência. Temos o corpo mental, é aqui que está, olha, a equimnese. É no nosso corpo mental, onde nós armazenamos tudo, absolutamente tudo. Essa palestra nossa aqui, se pegarmos o mesmo grupo que está assistindo, eu como orador, daqui 1 milhão de anos, lembraremos, com certeza, dessa palestra. Porque tudo, absolutamente, é gravado na nossa memória milenar. Eu costumo dizer que cada encarnação é como se a gente tivesse um pendrivezinho. Quando a gente desencarna, entra no pendrive grande, maior, que é da memória milenar. Né? Além, então, do espírito, do corpo mental, nós temos o corpo astral, que é justamente a matriz, né? E dá origem às nossas células físicas. E colando esse MOB ao corpo físico,
com sistemas, órgãos, tecidos e células, existe uma cola que cola essas duas estruturas, que é o nosso duplo etéreo. É o corpo de vitalização da matéria, sede da energia vital, em que o Kirlian, na década de 60, ele conseguiu fotografar a expansão desse duplo etéreo. Quando adentramos uma sala de passe, numa casa espírita, quando recebemos um passe, estamos, na realidade, revigorando o nosso duplo etéreo. Nós podemos perder energia através do estresse e das nossas atividades do dia a dia, da nossa irritabilidade, nossos deslizes, do nosso estresse psicossocial. Então, muitas vezes, a revitalização através de um passe energético nos alimenta esse duplo etéreo e funciona como uma cola. Quando desencarnamos, que o corpo físico volta à sepultura, esse duplo etéreo volta de novo a tornar-se, volta de novo ao plasma divino, e nós seguimos a nossa vida espiritual só com o MOB, apenas o MOB, levando toda a estrutura mnemônica, tudo que nós armazenamos na nossa vida, nós levamos através dessa estrutura que é o movimento, que é o modelo organizador biológico. Todos vocês conhecem ou conheceram esse grande escritor, Hermínio Correia de Miranda? Hein, Jurema? Sim. Sim. Pedro Sim. Paulo lembra. Muito. Sim. O Hermínio nasceu, nosso conterrâneo aqui. Cara. Ele nasceu 5 de janeiro, 1920. Eu não esqueci da data de nascimento, porque é o aniversário da minha filha mais velha. E foi um dos principais pesquisadores, escritores espíritas na memória. E ele escreveu toda a sua experiência aqui nesse livro, A Memória e o Tempo, que eu recomendo a quem tiver interesse desse tema sobre a memória milenar, é importante ler. Então, o que ele fazia? O que ele nos dá de informação aqui? Então, aqui está o disco rígido, o nosso disco rígido, incluindo a nossa memória atual, né? E ele nos diz, aqui, vocês estão vendo bem a estrutura? Eu não sei como é que eu tiro isso aqui. Agora eu consegui tirar. Então, olha só. O consciente, olha só a analogia que ele faz. É como se fosse o cabeçote de gravação de um computador. Nós podemos chamar esse cabeçote de consciente. É onde está acontecendo agora tudo na nossa vida. Né? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. E temos o subconsciente. Aqui o subconsciente nessa linha aqui amarela. O subconsciente são aquelas coisas que nós armazenamos, mas que nós não lembramos. Já vamos quase que apagando, entre aspas, quase que apagando. Deixa eu ver como é que eu faço. Eu estou com dificuldade de passar aqui. Agora sim. E temos nessa linha, nesse círculo azul, o inconsciente atual, que são as coisas que nós vivenciamos
e já estão longe do dia que estamos vivendo. Coisas, por exemplo, gente, coisas, por exemplo, que aconteceram lá há 50 anos atrás, estão no nosso consciente. A gente lembra de algumas coisas, eu lembro de muitas coisas, mas não é uma lembrança perfeita. Mas eu sei que está armazenado no meu inconsciente atual. E temos nesse disco ainda o inconsciente passado. É aqui, nesse círculo roxo, que estão armazenados toda a nossa vivência das vidas passadas. À medida que nós... ainda tem aqui, o Hermínio fala muito bem, que seria aqui o núcleo, que seria o centro desse risco, o núcleo dos instintos. Que, à medida que evoluímos, o núcleo do instinto ele vai se dissipando até desaparecer nos espíritos mais evoluídos. Então, o instinto é o estímulo interior inconsciente que impulsiona o animal racional ou irracional a agir segundo suas necessidades. Né? Temos exemplo, o instinto de sobrevivência, né? A fome, o frio, isso tudo é instintivo. E nós temos sempre, na nossa vida, a tendência de obedecer esses instintos. Então, o que acontece? Há uma linha de flutuação entre o subconsciente e o inconsciente. Então, aqui o subconsciente, de novo, na linha amarela, o inconsciente atual na linha azul e o inconsciente passado na linha, no círculo roxo. Vocês observam que o círculo roxo ele é muito maior que os outros, óbvio, porque onde estão armazenadas todas as nossas experiências milenares. É o que nós chamamos da equimnésia. Por que nós não lembramos das vidas passadas? Há uma necessidade importante. Eu acho que o esquecimento do passado é uma das coisas mais bem boladas pelo nosso Criador. Concordam? Concorda que o esquecimento do passado é uma das coisas mais importantes? Sim, André. Sim. Com certeza. Porque o nosso passado, na realidade, tem muito mais coisa ruim do que boa. Concordam? E toda vez que nós reiniciamos uma encarnação, a linha de partida nossa é como se a gente partisse do zero. Então, o que os hipnotizadores falam? Esse cabeçote aqui, olha, ele é levado até aqui. E muitas vezes trazemos, na terapia de vidas passadas, informações importantes desse inconsciente aqui, ó, passado, e trazemos para a nossa consciência. A terapia de vidas passadas trabalha nessa conexão de consciente e inconsciente passado. E muitas vezes pessoas são curadas de processos, né? Principalmente ligados às fobias, a traumas, né? A depressões. O espírito ele reencarna deprimido. Ele teve tanto problemas em encarnações anteriores que ele já traz o componente, né? Esse viés de depressão na existência atual. Depressão essa que, às vezes, é difícil a resposta a medicamentos. Nós sabemos que a maioria das depressões hoje só melhoram com o uso de alguns medicamentos. Então, a regressão, a hipnose, a regressão de memória, ela é muito importante. Por quê? Primeiro que veio, na realidade, conscientizar a ciência, e muitos psiquiatras americanos
muitos psiquiatras britânicos, europeus, canadenses, já professam, já fazem essa prática. E veio essa terapia explicar, basicamente, a existência do espírito, o ser consciente em evolução. Veio explicar a existência do modelo organizador biológico, que nós chamamos também de perispírito, né? Pré-existência da estrutura espiritual à sua vida na carne. Então, a terapia de vidas passadas veio mostrar que nós temos uma eternidade para frente e tivemos já uma eternidade para trás. Veio mostrar que o espírito sobrevive à morte do corpo e sua permanência por algum tempo numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais é uma realidade, e seu retorno a um novo corpo físico para a nova existência na carne, e sua responsabilidade pessoal pelos atos praticados no bem e no mal. Um dos grandes pesquisadores na era atual é o professor Brian Weiss. Vocês já ouviram falar nesse pesquisador, gente? Hein? Autor desse livro maravilhoso. Se vocês não tiveram a oportunidade, por favor, busquem ele. Esse livro já está livre no YouTube. YouTube não, aí no Google. É só ver lá. Muitas vidas. Alguém já leu esse livro aí na plateia? Já li há muitos anos atrás. Olha, Jurema, Ele é antigo, esse um dos livros mais impactantes que eu já vi, porque esse Brian Einstein, ele era um agnóstico, psiquiatra famoso nos Estados Unidos, agnóstico, e vocês não sabem o que aconteceu. No hospital onde ele trabalhava, tinha uma moça atendente na recepção chamada Catherine, de 25 anos. Ela era recepcionista e técnica de laboratório do hospital também. E ela tinha duas doenças impactantes, que é o transtorno da ansiedade generalizada, o TAG, e a síndrome do pânico. Vocês já ouviram falar nessas doenças? São doenças terríveis, terríveis. E era uma moça de conflitos familiares exacerbados. Ela tinha distúrbios do sono diário e ela se propôs a submeter à hipnose com regressão de memória. Só aqui tem um detalhe. Ela tinha consultado todos os assistentes do Brian Weiss, que eram em torno de 8 ou 9 psiquiatras, e nenhum deles resolveu o caso da moça. E o Brian Weiss, que já fazia hipnose, ela aceitou a fazer a hipnose para regredir a memória. Só que, surpreendentemente, ele regrediu a memória para outras vidas. Para outras vidas. E ela era uma médium tão espontânea, uma médium tão eficaz, que, olha só, que além dele determinar fatos inusitados, ele comprovou, através das regressões, a reencarnação, coisa que ele não acreditava. Ele era agnóstico. E o outro detalhe no livro, vocês vão ficar surpresos. Como ela era uma médium, como é que a gente pode fazer? Era uma médium espontânea. O que acontecia? Quando ela estava recuperando a consciência, ela recebia sempre algum espírito. E quem eram esses espíritos? Era o espírito dos médicos, psiquiatras desencarnados,
que trabalharam naquele hospital e que conversavam com Brian Weiss numa linguagem psiquiatra, linguagem médica, o que tornou o Brian Weiss um fervoroso estudante do mediunismo nessa moça. Olha que coisa impressionante. E ele interrogava, ele pergunta no livro, como uma moça de nível de high school, ela tinha nível médio, como ela poderia ter conhecimento de psiquiatria, conhecimento médico, a ponto dela conversar com o Brian Weiss no mesmo nível, numa linguagem psiquiatra. Por isso que o livro chama Muitas Vidas, né? Muitos mestres. Os mestres vinham logo após a ela voltar na consciência, ele voltava e mostrava os espíritos mostravam para o Brian Weiss a realidade da reencarnação e do mediunismo. É um livro best-seller dos Estados Unidos. E muitos médicos se tornaram espíritas, muitos médicos se tornaram espíritas lendo esse livro. Agora o nosso teste. Vocês querem fazer alguma pergunta? Porque eu vou fazer agora algumas perguntas para a plateia. Querem acrescentar alguma coisa no tema, Jurema? Antes de eu passar para as perguntinhas? Não, faz as perguntas, depois a gente conversa. Eu vou passar para você, Jurema. A primeira pergunta. Vamos ver se você entendeu bem. Eu sei, é o hipocampo. E, sede da memória, Jurema. O hipocampo. Palmas para a Jurema, hein? Muito bom. Nádia. Nádia. Pergunta 3 que eu sei. As duas eu sei, 5 de janeiro em Volta Redonda. Olha, o Pedro Paulo. Então, a Jurema está com a memória de curta duração boa, hein, Jurema? Mas o André, não vale, porque é uma sobrinha querida, entendeu? Mas eu coloquei isso porque isso é uma forma mnemônica. Muitas das coisas que a gente tem retenção na memória é chamado mnemônicos, né? Porque a gente, quando faz vestibular de medicina, o que eu tinha de mnemônico, né? É uma coisa assim absurda, que é muita informação, é muito conteúdo, você tinha que usar os mnemônicos, né? Mas, Pedro Paulo, que dia nasceu o Hermínio Correia de Miranda? 5 de janeiro em Volta Redonda. Mas que ano? O ano. Eu não gravei. Tá vendo? 1920. 1900? 10, não. 20. Quem falou 20 aí? Fernando. Fernando? Parabéns, Fernando. Foi 5 de janeiro de 1920. Olha lá. Ó. O Fernando está com a memória de curta duração muito boa. Parabéns, hein? Quais são os tipos de memória, Nádia? Então, a memória curta, a memória, sei lá, tem a memória de longo prazo, a memória antiga e a memória curta. A primeira é a curta, de curta duração. Opa, quem falou ultra rápida? Eu, Ângela. Ângela, olha só. Nós temos 3 tipos de memória, lembra? A ultra rápida, dei o exemplo do telefone lá da minha casa espírita. Alguém falou maravilhosa, não sei quem foi que falou. Foi você? Foi a Ângela. Foi a Ângela que falou, né? A Ângela aqui me ajudou. Obrigada pela cola, Ângela. A memória de curta duração, né? Essas são as coisas do trivial, você esqueceu onde colocou o automóvel, no estacionamento. A longa duração, aquela memória de longo prazo, que vai se esvaindo, a gente vai perdendo progressivamente à medida que os anos vão
acontecendo. Se você tiver um déficit de irrigação no cérebro, principalmente no sistema límbico, no hipocampo, você perde praticamente todas as três. À medida que envelhecemos, a gente vai perdendo a memória ultra-rápida e de curta duração. E tendemos a lembrar mais de coisas do passado. Quem está com a idade assim mais avançada aí, pode já observar que está começando a lembrar das coisas mais antigas do que as atuais. Vou perguntar essa para o Augusto. Augusto, está me ouvindo? Augusto? Oi, desculpa que eu tive que me ausentar um pouquinho, muita coisa eu perdi. Aqui. É. Fala para mim aí, qual o nome do pesquisador que escreveu muitas vidas, muitos mestres? Eu sei, eu tive até o livro que está emprestado, só me lembro o nome dele. É Wills, né? Como é? Agora, Lembra? Brian Wills. Brian, né? Isso Emílio de mesmo. Miranda. Brian Weiss. Weiss. Gente, olha só. Não deixe de ler esse livro. Não, eu conheço. É, Eu não, mas há muito tempo que eu tinha, até na preservação. Isso. Você sabe que esse livro A gente usava ele para exemplificar. naquele clube do livro. Lembra que é uma coisa super... Sim. Todo mundo era associado, que a gente leu muita coisa por aquele clube do livro. Isso. Tinha na O porta. André, eu também li esse livro há muito tempo. Deixa eu tá me lembrando, a memória pode ser que eu escrevi errado. Nessas comunicações, quando ela voltava, me parece que foi o pai dele, o avô dele, que se comunicou. Sim. Deu autenticidade, não foi? Um deles, um dos espíritos. Um dos espíritos, pois é, eu estou lembrando. Foi o avô. Foi o avô, pois é. Isso. Entendeu? Você vê que a minha memória não está muito... Tá Esse bom, livro Pedro. realmente é Mas maravilhoso. ele recebeu, Pedro Paulo, recebia muitas incorporações de espíritos de psiquiatras. Justamente, eu lembro. Mas eu me o lembrei livro do avô chama dele, Muitas do pai, Vidas, que tá falando com o avô. Muitos Mestres. E ele se tornou, evidentemente, um estudioso da parte da reencarnação, né? Ele tem vários outros livros, não tem só esse, não. Ele tem uma coletânea de livros. Esse foi o primeiro, né, André? Um dos primeiros dele, ou talvez o primeiro. Né? E aconteceu, André, o seguinte, que a partir daí começaram a surgir outros, aquele Ian Stevenson, não foi? Isso. Grande Sobre o pesquisador aborto, né? da reencarnação. Começou um boom de livros, acho que deu aquela animada e começaram a O Ian Stevenson ele escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação, mas esse foi lá na Inglaterra. Ele era um neuropsiquiatra famoso que se interessou demais. Ele começou a estudar, foi lá para a Índia com Banerjee e fez uma pesquisa maravilhosa. O livro dele é maravilhoso. Aqui no Brasil, calma para ler, né, porque um livro chamado Reencarnações do Brasil, eu até tenho. A Reencarnação do Brasil é do Hernani Guimarães. Isso. Também trabalhou aqui na Siderúrgica, em Volta Redonda. E dizem até que ele é a reencarnação do Lavoisier, né? Pessoal que fala, aqui no Círculo dos Espíritas foi revelado que ele seria a reencarnação do Lavoisier. E eu vou fazer a última perguntinha. Deixa eu ver aqui para quem. Vamos ver aqui, olha. O Elis está me ouvindo, Elis? Você está desde o início? Ele entrou no meio, eu acho. Entrou no meio.
Então, Eles quem tá entraram aqui? agora. A Olegária está aí também, mas eu acho que eles entraram agora. E eu A acho que Ivone. não mais. A Ivone está me ouvindo, Ivone? Você está desde o início? Tá. Tô. Então, você vai responder a última pergunta. Pode? Posso? Vou Então, tentar. vamos perguntar aqui a última pergunta. Qual é mesmo a doença do Bruce Willis? É um Alzheimer que, sinceramente, o nome do Alzheimer eu não sei, mas eu tenho muita pena dele por estar com Alzheimer. Isso. Como é que é o nome da demência dele? Demência parental, né? Demência É mais frontal. ou menos isso. Isso. Fronto temporal. Isso mesmo. Nossa. Fronto temporal. Ok, gente. Espero que o estudo hoje tenha sido proveitoso. Quem quiser dar alguma contribuição, estamos aqui à disposição. Olha, André, foi maravilhoso, né? Incrível, né? A gente estudar isso tudo. E a gente fica pensando em nós mesmos, né? Uma reflexão importante para a gente se cuidar, né? Cuidar da nossa saúde, da nossa. E esse final de semana, eu assisti lá no SERJ, que o SERJ fez aniversário, Sim. uma palestrante, a Lúcia Moisés, que é uma educadora espírita, tem muitos livros sobre educação, e ela escreveu sobre a preocupação que ela tem com as crianças agora, que ficam na frente das telas, e o tempo muito, né, em frente do celular e tal, e as crianças têm dificuldades no sono, e ela explicou esse problema da memória de uma criança, se para nós é ruim, para a criança, então é tremendo, a criança que não dorme bem, né? E aí você estava falando, eu estava me lembrando dela comentando sobre isso, sobre o tempo excessivo. As crianças estão tendo muitos problemas de miopia, muitos problemas. E então, imagina, né? Isso tudo que você colocou há uma preocupação muito grande com as crianças hoje, porque muitas crianças vão dormir com o celular do lado. Então, é uma coisa muito, muito séria, né? As crianças, antigamente, eu estava comentando lá, depois da palestra, a gente brincava na rua, aí ia tomar banho para dormir. Aí dormia e apagava, né? Hoje em dia, as crianças ficam muito paralisadas, né? No sofá, ou com o computador, ou com... Isso é uma coisa muito preocupante, né? O que a gente... Pois não. Oi, André. Oi, Gagari. Eu Boa cheguei noite. atrasada porque eu saí da reunião mediúnica. Sim. Mas hoje faltaram dois médiums, então eu pude começar a assistir às 8, eu já entrei às 8. O seguinte, a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, que os nossos jovens e crianças hoje padecem, né? Uma síndrome nova e estudada agora, ela terá reflexo sobre o hipocampo, ela vai assim atingir a memória desses cérebros. Eu acredito, porque toda aceleração do pensamento, ela gera, né? Ela gera um distúrbio cerebral, né? Porque nessa aceleração do pensamento, na realidade, o que você tem? Você tem um excesso de informação e gera na criança ou naquele ser uma mente agitada, inquietação, dificuldade de concentração, entre outros sintomas. Então, tem sido muito estudado isso. Uhum. Ela foi, pelo que eu me lembro, ela foi
descrita por um psiquiatra, acho que pelo psiquiatra Augusto Cury, né? Isso, Augusto Cury aqui despertou. Ligada a uma informação, seria caracterizada por mente agitada, Uhum. excesso de dificuldade de concentração e excesso de inquietação. Talvez, como alguém falou aí há pouco, né? Acho que foi a Jurema, o próprio celular, computador, pode gerar isso aí nas pessoas. É porque eu estava ouvindo um estudo normal, vamos dizer normal, né, de informação, são 35 mil por dia. Mas com esse excesso de exposição às telas que os jovens, as crianças têm, isso pode, assim, exponencial. Vai, dispara, né? Agora, em contrapartida, como pode a medicina indicar uma terapia para que esse cérebro consiga reajustar? Tem como? A medicina pensa nisso? Eu acredito que sim, através de apoio psicológico, né? Por especialistas, pode, né? Porque essa síndrome ela vai causar um desgaste mental, fomentando, inclusive, até distúrbios psíquicos no futuro, né? Mas eu falo com relação à memória. A medicina oferece hoje exercícios, práticas em que pudesse trabalhar o cérebro. Eu acredito sim, Gaga. Eu não estou nessa área, mas existe sim especialistas que podem trabalhar. Psiquiatras americanos estão muito atentos a essa questão. Então, há uma tendência para se reverter isso. Com certeza. Ou aliviar, abrandar, né? Isso. Eu acho que passa muito também por terapias em que a criança possa fazer exercícios, esporte, uma série de atividades em que o corpo, né, seja também, para poder haver um equilíbrio, a criança também se cansar, se cansar para ela poder ter um bom sono. E os exercícios físicos, o contato, Ajudam muito, não é? ajuda muito. As condições que estão mais intimamente ligadas a esse pensamento acelerado são as alterações de humor, né? A mania e a hipomania, a ansiedade e alguns quadros psicóticos que a gente já vê já na criança, segunda infância, né? Principalmente. E isso aí tem tratamento, né? Hoje tem até drogas para isso, tem até medicamentos para essa síndrome. Mas um psiquiatra, com um psicólogo, pode, acho que, reverter, sim. Ou reduzir bem. E as terapias naturais, como a Índia fornece, na tradição indiana, e a mesma chinesa, né? Tai Chi, o Qigong. Isso deve funcionar muito. Deve funcionar muito. Deve E ajudar, né? deve ter muito, Mas o que eu gostaria até de encerrar a nossa reunião de hoje é mostrar que devemos evitar situações que gerem déficit de memória. O principal é o alcoolismo. O álcool, mesmo em pequenas concentrações, ele pode detonar com a nossa memória, né? A Organização Mundial de Saúde já vem falando isso, porque é uma das condições que pode gerar, principalmente, o depósito dessa beta-amiloide, que é a doença de Alzheimer. É muito comum na doença de Alzheimer pessoas que utilizam bebida alcoólica. Outra coisa, para mantermos a memória ávida,
é a atividade física, né? Seja o exercício isotônico, caminhadas, corridas, como o exercício isométrico, a musculação. Então, não vamos deixar de fazer atividade física. Atividade física aumenta a produção de alguns neurohormônios que melhora a formação desses clusters. Então, a atividade física é muito importante para se evitar as demências, tá? E não quer dizer que a pessoa que foi atleta a vida inteira não vai ter. Pode até ter, mas a demência de Alzheimer, por exemplo, em pacientes que se exercitaram muito durante a vida, tem menor incidência. Atividade física, evitar o álcool, manter os pensamentos positivos, né? Sempre trabalhar em prol do próximo. Isso tudo melhora o seu equilíbrio e te energiza. Isso faz com que o nosso sistema mnemônico seja sempre ativado. É isso que eu gostaria de encerrar o nosso estudo, mostrando Cristina essas levantou a mão. vantagens. Cristina, você levantou a Pode mão? falar. O som, Cristina, liga o som. Eu tinha uma pergunta, mas agora eu tenho duas perguntas, porque como como é o nome dela, acabou de Legal. fazer, a Olegária falou, né? Aí eu também já tive dúvida. Essa síndrome de aceleração do pensamento não é o TDAH, porque o TDAH é outra coisa, né? Sim. É outra coisa, o TDAH. Uma coisa é TDAH, outra coisa é essa síndrome de aceleração do pensamento, né? Isso. É diferente, sim. Ah, tá. Então vou ter que estudar sobre esse tema aqui. É. Vou ter que dar uma lida. Mas a minha pergunta era outra. Na verdade, é uma pergunta e é uma preocupação, porque a minha tia, ela teve, tia de parte de mãe, teve Alzheimer. A irmã, que é também de parte de mãe, quer dizer, a tia Laís e a tia Didi, teve demência. Então, realmente, eu fiquei assim, será que todos os genes familiares estão carimbados? Aí eu tenho essa preocupação, entendeu? Aí tem a ver com a genética, o Sim. Alzheimer e a demência? Existe, sim. Há um viés aí, estão estudando, né, famílias onde a doença ela tem uma maior prevalência. Então, pode ser que no futuro eles cheguem a essa conclusão. Mas tem fatores hoje muito mais fortes para a demência de Alzheimer, como o álcool, como o diabetes mellitus, é uma doença hoje que predispõe muito, né? O sedentarismo, tá? Personalidade tipo A, que eu já falei aqui, que é a tolerância zero, né? São as pessoas que têm assim, uma irritabilidade constante, né? São causas que geram com mais frequência a doença de Alzheimer. Essa minha tia Didi, ela tinha diabetes. Nenhuma das tias bebiam, mas uma tinha diabetes. E a outra era bem assim, radical, bem assim, firme. Pode ser que tenha também desenvolvido isso, eu não sei. Mas, enfim, Porque antigamente se aceitava que as pessoas que liam muito, muito estudiosas, que estavam sempre com o livro na mão, essas pessoas tinham uma tendência menor a desenvolver o Alzheimer. Mas não tem nada comprovado ainda sobre isso. E, né, eu, por exemplo, tenho pacientes com mal de Alzheimer, que foram engenheiros,
Tem até escritor aqui da região com Alzheimer, onde lia muito, que desenvolveu o Alzheimer. Pode ser que a prevalência em quem lê muito possa ser menor, mas não é assim uma coisa uma comprovação de causa e efeito. Doutor André, você pode desligar o seu PowerPoint? Posso. Obrigada, viu, André? Obrigada. Um abraço para todos. Alô? Pronto? Então, pessoal, nós estamos assim com o nosso horário, já quase 9 horas, bem adiantado. Eu queria perguntar se alguém gostaria de fazer algum comentário, porque vou pedir, então, a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final, mas antes, se alguém quisesse falar alguma coisa, a gente ainda teria um tempinho. E convidá-los para a semana que vem, que será a nossa querida lá da Ilha Grande, a Josi, que vai falar sobre a criança. Ela sempre vem falar sobre a criança, sobre o Evangelho. Então, eu vou pedir então a Pedro Paulo para fazer a nossa prece final. Abre o som. Desculpa. É que eu abri, fechei, abri, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai querido, bondoso, misericordioso, a Jesus, esse amigo incondicional de todas as horas, Mãe Santíssima, e esses bons espíritos que nos acompanham, nos sustentam, com todas as nossas imperfeições, agradecer essa noite de aprendizado, que foi muito interessante e muito material para a reflexão. Que possamos pedir ao Mestre Jesus que continue amparando a nossa humanidade, as nossas crianças, os nossos jovens, principalmente no que foi comentado aqui sobre o vício da informática, do celular, do tablet, e que eles possam, Jesus, também despertar para uma leitura, para o esporte, dependendo muito dos pais. Os pais também são responsáveis por esse processo. Queremos pedir pelos hospitalizados, encarcerados, pela paz do mundo, principalmente nos países conturbados com guerra, com terremotos, com desavenças e com desamor. E nos ajude, Mestre, a vivenciar o seu santo evangelho e que ele continue entre nós hoje e sempre. Que a nossa irmã Jurema possa dar por terminada a nossa reunião da noite de hoje. Então, pessoal, muito obrigado, doutor André. Sempre que o senhor está aqui é um show à parte. Muito obrigado. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, André. Um abraço na Thaís, na Dona Maria. Nossa vida. Todos aí, boa noite a todos. Uma boa Fique noite com a Deus. todos. Muito obrigada. Paz, muita Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada, André. Boa noite a todos. Obrigada, André. muito assim. Boa noite a todos. Que bom você entrou. Beijinho, Thaís, para você. Também amei. Thaís, Lucinha, um beijo para todos. Fernando. Stefânia é filha dele, tá, Juliana? Que bacana. Muito prazer. Seja bem-vindo. Prazer, boa noite. Foi muito boa a palestra, pai. Parabéns. Foi mesmo. Foi ótimo. Tchau, Lucinha. Um beijo para todos. Tchau. Beijão. Beijo. Boa noite para todos.